Ó, nesse bloco, o assunto do momento é o piso salarial dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem. Eu quero que vocês falem pra gente. Tô aqui com 2 convidados, a Luísa já tá aqui com a gente, acompanhando tudo, né, Luísa? Falando bastante. Tô aqui com o Daniel Fagundes, que é técnico de enfermagem, e a Márcia Guimarães, que é enfermeira. Queria que vocês comentassem um pouco pra gente. Eu vi, gente, que teve comemoração lá no Instagram, todo mundo muito feliz. A classe está muito alegre, né, satisfeita. Queria que vocês comentassem um pouquinho pra gente, né, Luísa? Pedir para você nos informar um pouco melhor de como vai funcionar o pagamento. Isso, Larissa, o piso nacional da enfermagem, né, é um assunto que ele vem criando aí uma expectativa enorme nos profissionais, né, e eu fico muito à vontade de estar aqui acompanhada pela Márcia, que hoje é nossa enfermeira de atenção primária, o Daniel, que ele está conosco, né, como auxiliar de enfermagem nas unidades de saúde também há bastante tempo, e o piso, ele quando foi anunciado, ele foi anunciado numa lógica que quem viu criou uma série de expectativas que quando a lei foi definida, ela tinha outros pormenores que não tinham sido vislumbrados. Então, assim, o que cabe à gestão é pegar essas questões que foram estabelecidas pelo Ministério da Saúde e pelo STF e juntar isso, né, e condicionar de acordo com a legalidade para entregar, de fato, o dinheiro para a categoria da enfermagem. Então, a gente sabe que todo processo novo, né, que envolve um país inteiro, é um processo que pode ter erros, né, a gente já enfrentou isso com a coleta de dados do Ministério, e a gente vai fazer ajustes, mas o mais importante é que a gente comece, de fato, a entregar esse recurso, né, que a gente comece a repassar isso, que isso chegue na ponta, na mão dos nossos profissionais, para a gente conseguir seguir esse processo e alinhando o que for aparecendo de aresta. E é mais do que merecido, né? A gente pensa às vezes que até um formato, às vezes a gente até faz um pouco de crítica a esse formato, queria que fosse num formato mais suave, né? Mas a gente sabe que, de toda forma, é um benefício muito grande para a categoria que merece todo o empenho para isso aí acontecer. Já tem uma data prevista para começar os pagamentos? Então, o Ministério da Saúde, ele garante para a gente hoje 8 repasses mais o 13º, né? São de maio, junho, julho e agosto, que já estão em conta, e esses a gente tem, né, o documento já para dar andamento no pagamento dele em 30 de setembro agora, então vem esse valor, mais o valor do salário do servidor, né? Isso não incorpora no salário do servidor, isso é um repasse do Ministério da Saúde, como, né, um valor para chegar no teto, no valor do piso, é um complemento que vai ser adicionado, né, no contra-cheque desses profissionais sempre que houver o repasse. E aí a gente fica sempre assim, Larissa, à mercê da decisão do Ministério, de quando que vai publicar, quando que vai chegar o próximo repasse. A gente criou uma estratégia, né, de colocar ali nos destaques do Instagram da Secretaria de Saúde uma possibilidade de comunicação sobre o piso. E aí toda novidade que tem a gente vai colocando ali para ver se a gente tenta amenizar um pouco, né, essa ansiedade que é natural de toda a categoria. Interessante. Queria que você falasse um pouquinho para a gente, para os profissionais que não trabalham dentro da prefeitura, eles têm algum tipo de informação? O que eles podem Então, na esperar? verdade, todos os profissionais que estão vinculados a algum órgão público, né, então, os prestadores hospitalares, né, instituições de longa permanência, de idosos, a própria APAE, a gente fez todo o encaminhamento dos dados. Enquanto município, a gente não faz o pagamento, mas a gente é responsável pelo manuseio desses dados, que na verdade eles nos repassam, a gente segue ao Estado, é um trabalho de formiguinha, o Estado leva ao Ministério. Então, esses dados eles já estão de posse hoje do Estado, né? O Estado ele já tem uma planilha, tudo isso foi planilhado, veio nome a nome, o valor de cada um, sabe? E como é um trabalho muito grande, passivo de erro, eles abriram o sistema por uns dias agora, que encerrou no dia 15, para que a gente fizesse alguns ajustes. Então, os setores totalmente privados, a gente não tem gestão sobre eles. Mas os outros prestadores, que são também públicos e que têm alguma parceria com o SUS, né? A gente colheu as informações e a gente encaminhou para viabilizar isso. O que o Ministério reconheceu e definiu é o que ele devolve nas planilhas que já estão hoje de posse do Estado. Então, logo o Estado se manifeste sobre como será esse pagamento. Eu acredito que essa semana ainda saia uma notícia sobre isso, né? Eu acredito que amanhã a gente tenha uma notícia mais sólida sobre isso,
na nossa quarta-feira, e aí eu trago isso assim o quanto antes, mas claramente, Larissa, o que a gente tem é o dinheiro que existe na nossa conta, com os nomes que estão na planilha sob gestão municipal, para que a gente possa fazer o pagamento. E o que a gestão me cobra, né, o que o prefeito me cobra, é que isso seja feito o mais rápido possível. Sim. Ficando bem claro que não são vocês quem escolhem os profissionais que vão receber, não, né? Vocês só gerenciam. Isso, nem escolhemos os profissionais que vão receber, nem os valores, mas lembrando que a gente entende que todos os profissionais vão receber em algum momento. É que nessa escala de organização, às vezes pode ter uma falha, né, no sistema e ele reconhecer uma outra coisa, então o dinheiro ainda não veio, foi ajustado agora, depois ele virá num bloco maior e todo mundo vai fazer jus ao que lhe cabe por direito. Sim, nós estamos aqui com 2 profissionais da área, né, que entendem muito bem do assunto. Eu queria que vocês comentassem, né, são muitos anos de luta, né, e o que significa, o que representa esse momento para vocês? Então, Larissa, para a gente, como você disse, né, são muitos anos que a gente vem lutando por esse piso e para a gente é uma alegria enorme, sabe? Uma alegria muito grande de conseguir essa conquista. E, assim, a transparência que a Luísa passa pra gente, sabe, sobre o piso, é uma forma de agradecimento também, né, Luísa, que a gente sente que a gente é acolhido pela gestão, porque eles passam tudo para nós. Então, como ela disse, não são todos que vão receber agora, mas em algum momento a gente vai estar recebendo, né, e isso é uma gratidão enorme pra gente da enfermagem, estar lutando por esse piso aqui tão sonhado que chegou agora pra gente. A comemoração é muito justa, né, Daniel? Justamente. Muito justa. Para nós é uma alegria muito grande ver essa expectativa que muitos da área vêm aí há anos sonhando, se tornar cada vez mais perto aí uma realidade. E nós, fazendo uso da palavra de Márcia, a gente é muito grato à gestão, ao Dr. Marcos, à Luísa, por toda claridade no assunto, está sempre postando para a gente, está sempre encaminhando aos grupos e nos deixando a par de todo o trâmite. E para a gente é uma alegria muito grande saber que está chegando o dia desse sonho se realizar. Não é fácil, né? O caminho é árduo, mas tem funcionado, né, Luiz? Eles estão trabalhando muito para dar certo. Está acontecendo. Isso. E é nessa parceria que a gente precisa de continuar, né, Larissa? Porque nem sempre alguém vai esperar um pouco mais durante esse processo. Isso não é uma decisão nossa, mas esses profissionais podem ter certeza que a gente vai fazer tudo o que for necessário para que cada um tenha o que lhe cabe dentro desse bolo aí, que é o Piso Nacional da Enfermagem. Então, novamente, onde a gente pode acompanhar as informações? A gente tem um destaque no Instagram da Secretaria de Saúde, e a gente posta semanalmente alguma informação sobre isso, mas a gente deve fazer uma reunião também com todos os nossos profissionais na próxima semana, para a gente dar detalhes do passo a passo. Existe a cartilha do Ministério da Saúde, tem muitas informações, e são muitos os detalhes, eles foram reajustados, né? Então, todas as semanas a gente tem alguma novidade. E os pormenores a gente em breve vai estar convidando todos os profissionais da enfermagem para poder passar para eles com bastante transparência, que é o nosso maior objetivo. Bacana, gente. Muito obrigada, parabéns para vocês. A classe trabalhadora merece muito, muito, muito. Veio no momento certo e espero que, assim, que só melhore. A tendência é só melhorar mesmo. Com essa gestão trabalhando firme assim, vai que vai, né? É isso aí. Isso aí, gente. Obrigada. E agora, para o nosso último bate-papo, né? Estamos recebendo aqui a Mislene Paiva, coordenadora da Atenção Secundária. E o assunto dessa vez é a relação da Prefeitura com o Hospital São Paulo e a UPA. Para a gente entender como funciona um pouco dessa dinâmica de atendimento de urgência e emergência da saúde pública. Bem-vinda. Obrigada. É um prazer, boa noite. Eu queria entender qual a responsabilidade da Prefeitura com o Hospital São Paulo e com a UPA. Então, na verdade, o município, né, a Prefeitura de Muriaé, ela é como se fosse uma mediadora, né, entre o prestador, então, o Hospital São Paulo e a UPA, e o Estado e o Ministério da Saúde. Outra coisa que a gente gostaria de saber, as pessoas também perguntam, os deputados, né, da nossa cidade também contribuem através de emendas parlamentares? Contribuem, né? Esse ano de 2023, o que passa pela Secretaria de Saúde, né, de emenda parlamentar, tem algumas que vão direto para o prestador, né? Mas nesse ano que passou pela Secretaria de Saúde foi num valor aproximado de 3 milhões de reais. Só do Dr. Wilson Batista foram quase 8 milhões, que foi para o Hospital São Paulo, reformou o centro cirúrgico. Lembrando que essas emendas, Larissa, elas não são destinadas para a UPA.
que é de administração municipal. Elas são encaminhadas sempre para o prestador Hospital São Paulo, né, que é um prestador de suma importância aqui dentro do nosso município. Só para a gente deixar claro, a UPA é terceirizada através do OS, não é isso? Isso. E o município é que administra, né, E o arca, recurso para lá. Isso, Não é arca isso? com 80% do valor dela, 85%, com recursos próprios. Aí se a gente pudesse falar em valor, só para ser bem claro, a UPA tem um custo mais ou menos de R$1 milhão. A gente recebe de repasses em torno de 220 no máximo, e o resto todo é contemplado com o dinheiro do município, da prefeitura. E assim, como a Luísa falou, a contribuição do Hospital São Paulo com relação à rede de urgência e emergência, ela é inegável, né? Mas a gente percebe que a UPA, ela tem sido, inclusive, o número de atendimentos da UPA, se a gente for verificar aí de janeiro a junho de 2023, a gente observa um número maior de atendimentos na UPA, né, quando a gente fala de pronto-socorro, dá uma média aí de 1.000 atendimentos a mais, né, a UPA 4.900 alguma coisa e o hospital 3.900 alguma coisa, né? Então os usuários do município de Muriaé, eles têm duas portas de entrada, que a gente fala, né, que são o Hospital São Paulo e a UPA. A gente vem orientando num trabalho de educação mesmo a população, que aquelas patologias de menor gravidade, né, que procure o postinho do bairro, né, a sua UBS, e que deixe para aqueles casos mais complicados, aí sim, procure o Hospital São Paulo ou a UPA, né, para ter esse atendimento de melhor qualidade. E a gente volta a falar que a UPA contribuiu muito, porque, veja bem, esses pacientes que vão hoje para a UPA, eles iam para o Hospital São Paulo, né? Então, hoje a gente conseguiu desafogar, de alguma maneira, o Hospital São Paulo com a criação da UPA, que, como a Luísa fala, é praticamente recurso próprio, né? 85%. Falando em recurso, no hospital tem dinheiro municipal, estadual e federal, não é isso? Para manter a porta aberta. Essa proporção hoje é como? Hoje, o município de Muriaé, ele destina para o Hospital São Paulo R$300 mil mês, né? Mas o Hospital São Paulo recebe recursos também, quando eu estou falando de recursos, mais uma vez, da rede de urgência e emergência, para manter o pronto-socorro aberto. Então, recebe recursos, por ser um hospital que atende AVC, trauma, gestação, são pacientes que têm que ser levados para lá mesmo. Recebe aí mais ou menos 4.600.000, mais um outro recurso que é destinado só para a parte de AVC e também 300 mil para a porta de entrada. Sim. Quando a gente pensa no cálculo, né, para a gente fazer um cálculo assim mais claro, a gente pensa aí num cálculo estadual com uma possibilidade de talvez 400 mil mês, né, ou um pouco menos do que isso, 300 mil mês federal, que é exatamente o que o município passa, né? E aí a gente tem muita satisfação de estar conseguindo entregar para um prestador tão importante o mesmo valor que o Ministério da Saúde entrega para esse serviço, né? E isso faz, a gente precisa ter um esforço muito grande para conseguir isso, sabe? E eu penso que a gente vive esse momento hoje, que é o primeiro momento do nosso município, onde a gente tem uma prefeitura que custeie uma UPA, e que repasse um valor nessa proporção para a porta de entrada do Hospital São Paulo, né? E eu penso que talvez isso seja da sensibilidade do Dr. Marcos por ter passado a vida dele trabalhando também no Hospital São Paulo. Então, assim, ele reconhece essas necessidades, sabe? E apoia muito nesse processo. Então, a gente hoje está muito seguro no que diz respeito à porta de entrada, resolutividade nesses serviços, né? O que a gente tem hoje de encaminhamento, o que a UPA precisa de encaminhar para o hospital, porque ela não deu conta de resolver lá, é coisa de 0,5%. Né? Então é muito pouco que ele faz para lá. O que ele encaminha para lá é aquele paciente que de fato evoluiu mal, está sendo estabilizado para ser cuidado naquele lugar. Agora, uma coisa que ele não deu conta é muito diferente. Então, a maioria dos casos são resolvidos mesmo pela UPA, sabe? E isso desafoga um pouco do hospital, né? A gente vê isso pelos números. A gente continua trabalhando nesse sentido de educar a nossa população para procurar o posto de saúde primeiro. No segundo momento, procurar a UPA, né? Para desafogar o prestador Hospital São Paulo. E a gente também continua trabalhando para que a gente continue dando esse suporte
para a porta de entrada do hospital, que a gente sabe da importância que ela tem, né? É importante reconhecer, né, o grau de resolutividade do Hospital São Paulo e também todo o apoio que essas emendas dão e também que os governos sempre deram. A aparelhagem, toda a tecnologia, dificilmente ali tem um aparelho que seja particular. Todos os aparelhos, centro cirúrgico, todo equipamento é pelo SUS. Ele é então, todo investimento SUS, né? Investimento SUS. Né? E a gente sabe que isso é muito importante, né? Porque os governos investiram e realmente dá resultado. A gente tem que sempre lembrar que o dinheiro público está ali, né? Bancando essa porta, que funciona tão bem, como a UPA também tem funcionado. Que volta para a sociedade como serviço. Né? Essa é a ideia. O governo subsidia, compra, constrói, reforma, através de custeios diretos ou de emendas parlamentares, mas é sempre o dinheiro público. E aí isso volta para a comunidade como serviço. E é nesse sentido, né, que a gente conecta tudo. Nosso serviço de regulação, que o Fabiano falou um pouquinho, que a Mislene aqui traz da rede de urgência, para a gente tentar melhorar essa oferta que não cabe só à secretaria, mas quando ela tem que conversar com outros lugares que estão ainda detendo esse serviço. Então, e assim, é importante falar que assim, a vontade é sempre de melhorar, né? Então, o ano passado foram 250 mil meses, né? Esse ano 300 mil. Então, aí mostra que a gente está querendo melhorar, né? Ajustar e ajudar o prestador, né? Mas sempre dentro daquilo que a gente não pode dar um passo maior do que as Mas pernas. Às vezes hoje a gente não pode, mas o Estado vai poder. Já tem aí uma decisão, o Estado vai aumentar em 88% o repasse que ele faz. E aí o hospital que ganha hoje 4 milhões na via estadual para esse suporte vai passar a ganhar 13. Sabe, o segundo maior dentro da macro sudeste, perdendo apenas para Terezinha de Jesus em Juiz de Fora. Então, assim, é uma satisfação para a gente saber que ele foi analisado para receber esse recurso pelo porte e da resolutividade, por tudo que ele oferta dentro do território. E isso é muito bacana, né? Então, a gente sabe que, às vezes, o tripartite ele vai se equilibrando nesse sentido. Por muitas vezes, o que o município depositou foi o mais importante. A gente vai continuar, mas agora o Estado vai conseguir, né, esticar um pouco mais a mão, aumentar bastante esse recurso, e isso vai fazer com que o prestador consiga, né, se administrar e gerir lá as suas necessidades. O que é importante colocar também, que as pessoas sempre perguntam, né, é que a ingerência da prefeitura no hospital não existe. O hospital é uma irmandade, é um hospital filantrópico, né, é da sociedade de Muriaé, mas existe uma irmandade, existe um provedor, existe toda uma estrutura que é independente da prefeitura. Muitas vezes as pessoas querem que às vezes a prefeitura intervenha em alguma coisa ou pede alguma coisa que foge, e às vezes até confunde, por eu ser médico, né, e estar ligado ao Hospital São Paulo, as pessoas confundem muito isso. É por ter trabalhado lá tanto tempo, né? E aí dá essa responsabilidade. Mas eu acho que é importante a gente ver aí que o município gasta de 800, só na UPA, mais 300, 1 milhão e 100 mês para tratar de urgência e emergência. Só para manter porta aberta. E aí quando a pessoa fala o que é pleno, o que não plena, o que a gente hoje ainda não é plena, porque a gente trata simplesmente a porta, né, a atenção básica, seria os postos-saúde e a urgência e emergência. Se partir para a plena, que é a vontade do Estado, né, aí nós vamos tratar de toda a saúde de Muriaé. Não é isso? E uma hora isso tem que vir, né, doutor Marcos? Com responsabilidade e segurança. Com a estrutura muito bem montada. Isso aí, né, vai ter que chegar. E de preferência a político, seja a estrutura que ela não se contamine por política, ela seja sempre justa, né, e de acordo com as necessidades da população e das casas. A gente percebe que a prefeitura tem feito o máximo possível para fazer dar certo. É isso aí. Está sendo muito bom, gente. Eu amei hoje esse bate-papo, amei a gente poder apresentar para a população muriaense um pouco mais da nossa saúde, poder conversar assuntos que a gente não entendia, que a gente não sabia de como funcionava, né? Espero que esse seja o primeiro de muitos e muitos momentos, que a gente consiga dialogar, abrir esse espaço para a população poder conversar e entender muito mais sobre a nossa cidade, né, doutor Marcos? A saúde de Muriaé é orgulho, né, para a gente. Muriaé realmente é referência. As pessoas às vezes não valorizam determinadas coisas, até que mudam de Muriaé e vão para outras cidades. Aqui está muito bom, está muito avançado. O tratamento aqui é muito bem feito, tem excelentes profissionais. É lógico que às vezes um acolhimento, uma coisa ou outra, tem que melhorar, que depende muito das pessoas. Né? A gente tem muitas pessoas, às vezes alguma coisa pode ser, mas 99% nós estamos muito satisfeitos com isso tudo. Parabéns para vocês, obrigado pelo trabalho. O nosso objetivo é esse, atender as pessoas, principalmente as pessoas carentes. É isso aí. Parabéns à equipe, parabéns a Luísa e toda a equipe, todos os funcionários, todo mundo está ligado à saúde.